Oi, colegas jornalistas. Olá, como eu gosto de dizer. Um estudo publicado recentemente, em 2021, pela Universidade de Oxford, mostrou que as pessoas são mais propensas a clicarem em notícias que confirmem as suas crenças. E o que isso quer dizer para a gente, que é jornalista? Quer dizer que cada vez mais as pessoas não querem se informar, principalmente na internet, mas elas querem confirmações de informações, de achismos, para que compartilhem isso e estejam certas. A galera quer ter razão. E como a gente, que é jornalista, se posiciona nesse universo diante de tudo isso, sem perder a qualidade do nosso conteúdo, criando posicionamento como uma referência, como jornalista de relevância, fazendo jornalismo independente aqui na internet? Bom, eu vou usar nesse diálogo a minha especialidade, porque eu sou especialista em jornalismo empreendedor de nicho Gen, para responder essas questões e para ajudá-los a se posicionar melhor dentro do jornalismo, sem deixar de ser jornalista. Porque se a gente pensar na pessoa que consome a nossa informação como um cliente nosso, um cliente do jornalista, a gente vai entregar para eles só o que eles querem ouvir. E a gente vai deixar de lado o que a gente precisa fazer, que é o nosso trabalho dentro do jornalismo, que é checar, que é buscar informações relevantes. E às vezes as pessoas elas querem ouvir confirmações de bobagens, de informações nada relevantes, né? Por isso que até alguns tipos de conteúdos aqui na internet você vai viralizar mais. As pessoas elas querem conteúdos assim. Mas a gente vai chegar nesse ponto de discussão. Primeira coisa que você precisa entender como jornalista: a nossa função de criador de conteúdo é diferente da função de qualquer outro criador de conteúdo não jornalista, porque nós fizemos um juramento da verdade e da busca pela verdade, pelo menos aí, que é o nosso trabalho, que nós somos pesquisadores da informação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse universo de internet, onde o valor do conteúdo para os leigos, para o senso comum, é medido por quantidade de likes, comentários, compartilhamentos e engajamento, para nós, essas métricas são indicadores de que nós estamos sim falando melhor, nos comunicando melhor com o nosso público, mas acima dessas métricas vem a construção da informação como jornalista, tá? Então, Elida, a gente vai esquecer esse dado que você acabou de dar, falando que as pessoas querem mesmo a confirmação de crenças na hora que elas vão buscar conteúdo e compartilhar esses conteúdos, e vamos apenas entregar para elas o que a gente acha que é importante? Não. Primeiro ponto. Dentro do jornalismo empreendedor de nicho, dentro desse modelo de trabalho que eu trabalho, que é o jornalismo Gen, a gente tem um nicho de atuação, ou seja, a gente fala diretamente com um público de uma fatia de mercado dentro de um determinado assunto. Para facilitar seu raciocínio, você pode pensar em editoria, tá? Então, como se fosse a editoria, você vai falar dentro desse assunto. Então, por exemplo, eu comecei como jornalista Gen falando de casamentos. Então, eu me comunicava com quem? Noivos e noivas. O que todo noivo e noiva quer? Um casamento super barato, mas com tudo que eles sempre sonharam. Isso é possível? Isso é realista? Óbvio que não. Então, o que você entrega? Você entrega para eles a realidade de uma maneira mais atrativa. Então, olha, talvez não seja possível isso que você quer. Você quer escutar de mim, né? Que você vai casar gastando 5 mil reais e fazendo uma festa que você vai contratar uma dupla sertaneja, um grupo de rock para tocar na sua festa. Não é assim. Mas você vai entregar soluções para esse problema que a sua audiência tem. Então, dentro do seu nicho, existem, obviamente, áreas de interesse por parte desse público, e a nossa missão é tornar esse conteúdo cada vez mais atrativo para a gente competir com esse senso comum que as pessoas hoje têm de que elas só consomem conteúdos que confirmem as suas crenças, que confirmem aquilo que a pessoa acha sobre qualquer assunto, mesmo que ela não tenha pesquisado nada sobre isso e mesmo que o seu achismo seja completamente errado.
E, ó, a gente precisa entender que a mecânica das mídias sociais hoje também é baseada em confirmação do sistema de crenças, porque eles já entenderam que as pessoas querem serem confirmadas, elas não querem ser descredibilizadas, ninguém gosta de ser descredibilizado. E aí, o objetivo das redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, qualquer uma mídia social, que é essa, por que mídia social? Que é a plataforma de socialização. Rede social pode ser você sentado numa mesa de bar com seus amigos, criando conexões. Isso também é uma rede social e tá no offline. Mídia social, tá? Eu tô falando de conceito agora, só para vocês entenderem porque eu uso o termo mídia social. Mídia social é qualquer rede de interação midiática, de mídia, né? Então a gente tá falando do sistema, principalmente do sistema online. Essas empresas, elas querem o quê? Que as pessoas fiquem por mais tempo expostas aos materiais e conteúdos que são gerados nas suas plataformas. E por que as empresas querem isso? Porque essas empresas, elas trabalham monetizando a nossa atenção enquanto audiência. Então, por isso, há um incentivo de que nós, que criamos conteúdos nas redes sociais, façamos conteúdos que alcance, engaje e conecte com o maior número de pessoas. Aí o que a mídia social faz? Ela entrega conteúdos baseados na área de interesse de cada um. Ou seja, como a gente navega aqui na rede social, na mídia social, determina o tipo de conteúdo que a gente vai receber da mídia social. Por que eu tô falando tudo isso? Para contextualizar o porquê a mídia social usa o sistema de crenças e o que tem a ver com aquele primeiro dado que eu dei para vocês sobre como as pessoas estão consumindo informação hoje. A mídia social vai usar esse sistema de crenças para entregar mais conteúdo baseado nas suas crenças. Só que isso é super perigoso, isso cria uma bolha, porque você começa a acreditar que o mundo é de fato do jeito que você imagina, não tem contraposição nenhuma, então assim, o senso comum é muito perigoso. Se você ficar só ali com quem confirma os seus achismos, se você tiver errado sobre as coisas que você acredita, você vai continuar agindo dessa maneira, vivendo dessa forma e vai continuar sem ninguém interceder por você para te tirar de um caminho errado, possivelmente. Então, como agente jornalista que não faz conteúdo para confirmar crença na teoria, tá? Ou não primordialmente, não fazemos primordialmente esse tipo de conteúdo. Temos que nos posicionar para continuar levando às pessoas o que elas precisam e não o que elas querem. Porque o jornalismo é muito sobre isso. Você tem que entregar para a audiência o que ela precisa saber. Mas talvez ela não sabe que ela precisa saber aquilo. Ela não teve contato suficiente com aquele assunto para ela entender que ela precisava daquilo. E aí, principalmente dentro do jornalismo gen, a gente precisa mostrar para essa pessoa que ela precisava muito daquele conteúdo. Então, causa aquele efeito surpresa positiva. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com frequência. E quando você se especializa em um nicho, você saca isso muito mais rápido. Porque você está em contato com esse público o tempo todo. Você está estudando esse nicho direta e indiretamente. Diretamente é vou sentar para estudar e pesquisar sobre essa pauta desse nicho, porque é isso que eu vou entregar para minha audiência. Indiretamente, tô criando conexões, eu sei onde buscar fonte, eu tô lendo mais sobre isso, eu tô com um olhar mais atento sobre esse nicho, porque é natural, quando a gente começa a falar sobre determinado assunto, nosso olhar fica mais atento para esse assunto. Então, indiretamente, o tempo todo você vai estar estudando esse nicho. Por isso que é muito bom você se especializar em um nicho. Se você quiser ser um jornalista de relevância num universo tão grande e inconstante como é a internet, tá? E a nossa profissão também. De modo geral, você pode usar a internet como um trampolim para alcançar os locais que você quer alcançar como jornalista e acessar o posicionamento que você quer ter como jornalista. Então, a internet é esse trampolim. Mas para isso, a gente precisa entender tudo isso que eu tô falando. Que a gente trabalha aqui na internet com um sistema que o tempo todo só entrega conteúdo para a pessoa que confirme o que ela acredita. E aí passa uma sensação de que deu ruim pra gente que é jornalista. Porque qual é a nossa função? É ficar confirmando que a pessoa tá certa? É ficar entregando para essa pessoa só informações que muitas vezes são vazias, só para ela se sentir melhor, só para ela falar pros amigos lá no WhatsApp. E aí, eu tô certa, ó, compartilhando
esse tipo de conteúdo e leva a gente para outra conversa também, que é a proliferação mais rápida de fake news, de notícia falsa, de informação falsa. Porque geralmente a informação falsa ela é mais atrativa. E por que a informação falsa é mais atrativa? Porque quem produz informação falsa já entendeu que confirmação de sistema de crença funciona. Então ele cria um conteúdo com um fragmentozinho de verdade, uma estrutura que parece a que nós jornalistas fazemos para passar credibilidade. Então, foca nisso. Estrutura jornalística passa credibilidade. Estrutura de conteúdo jornalística passa credibilidade. E aí, essa galera da fake news pega isso, faz um conteúdo bem amarrado, né, pro leigo, que não vai pesquisar, e nasce aí uma corrente de notícia falsa a partir disso. Então, como a gente pode usar esse raciocínio de maneira reversa, de maneira positiva para o nosso trabalho como jornalista? Então, é isso que eu quero começar a abordar com vocês aqui agora. Então, primeiro ponto, a gente precisa conhecer bem o nosso nicho de atuação. Que eu já expliquei, que é aquele assunto, aquela fatia de mercado, aquela editoria que você quer se posicionar e quer criar conteúdo. Então, você precisa conhecer bem, e isso só vai acontecer à medida que você for trabalhando e tendo contato com esse nicho. Porque você, como jornalista, saiu da faculdade com uma formação completamente generalista, como se fosse um médico clínico geral. Você estudou o corpo como um todo, você não estudou a parcela específica de maneira aprofundada, isso falando, né, usando essa analogia e trazendo para a comunicação. Então, quando você começa num nicho, eu ouço muito isso. Ah, mas eu vou começar num nicho que eu não me especializei, porque a gente tem essa mentalidade que precisa fazer 399 cursos de especialização para aí a gente ser autoridade dentro do nicho. Só que a gente esquece do nosso superpoder de jornalista de pesquisar e construir informação. Quando você é contratado para trabalhar em um caderno, em uma editoria, de uma revista, de um jornal, de um site, seja lá de onde for, ninguém pergunta se você tem pós-graduação, especialização, sei lá, em nutrição, porque você vai trabalhar no caderno que fala sobre nutrição. Não, porque já sabem que você tem a técnica de busca de informação e tá tudo bem. É a mesma coisa quando você vai fazer jornalismo nichado de maneira independente na internet. Então você vai fazer buscando essa informação na fonte certa e buscando sempre construir diante da técnica jornalística que você já tem. E aí, à medida que você vai fazendo, você vai conhecendo melhor o seu nicho. E isso é muito importante para a gente se contrapor a essa dinâmica de, eu só consumo aquilo que confirma a minha crença, tá? Porque entendendo o seu nicho, você vai saber os assuntos de relevância e vai entender o comportamento do público que consome a sua informação. Comportamento, o que eu quero dizer com comportamento? Você precisa entender, por exemplo, se uma imagem com texto funciona melhor para o seu público do que um vídeo. Você precisa entender como se comunicar nesse vídeo. Porque talvez para um público que tem um vocabulário mais vasto, é melhor você conversar com certos termos que vai trazer mais autoridade no momento que você fizer um conteúdo. Mas certos públicos não têm esse vocabulário ou não têm o hábito de certas palavras e formatos de conteúdo. Entendendo o seu nicho, você vai entender o que conecta com o seu público e esse negócio de confirmação de sistema de crença nada mais é do que conexão com o seu público. Outro ponto importante, a gente precisa pensar em títulos atrativos. Título de notícia falsa sempre atrai de cara. Eles são muito bons em títulos, na maioria das vezes. Sempre trazem algo chamativo. O mesmo acontece com quem trabalha com o sistema de clickbait. Hélida, a gente tem que usar sistema de clickbait como jornalista no nosso dia a dia? Não necessariamente, porque clickbait tem uma conotação muito ruim, na verdade. O que quer dizer? Que você vai clicar com uma promessa de conteúdo e quando você clica e começa a ler, você vê que essa promessa não se confirma. E aí é ruim, é uma métrica ruim a pessoa clicar no seu conteúdo, entrar no seu conteúdo, começar a consumir o seu conteúdo e sair do seu conteúdo. Então, quando você faz um texto para o seu blog, por exemplo, e isso acontece, isso é uma métrica muito ruim. O Google derruba o seu blog. Se toda vez alguém entra, clica, lê o negócio lá, que não corresponde ao que a pessoa queria, ou ela não se conectou com aquilo e sai nos primeiros minutos, segundos. Então, título atrativo não é sinônimo de título só por clique. E título atrativo é olhar para o assunto que é de relevância, que você está construindo informação e pensar o que eu posso fazer
para tornar esse título mais atrativo para minha audiência, sem mentir ou omitir informações relevantes e importantes para que eu chegue realmente no público que quer consumir isso ou que precisa consumir essa informação, tá? E isso é algo que é uma habilidade que você vai construindo com treino e técnica, tá? Se você treinar aí sozinho, talvez você não chegue nesse ponto, né? Por isso que dentro do jornalismo empreendedor de nicho, nessa metodologia que eu mostro para vocês aqui no Jornalink, tem essa técnica de execução de textos e de títulos, que é muito importante o título para a internet. Título também falando de conteúdo aqui para rede social, tá? Talvez você parou nessa live porque eu coloquei um título atrativo que fez você parar aqui, né? Então, pode ser isso. Jornalismo de dados e pesquisa de conteúdo com mais profundidade. A gente precisa enxergar aqui na internet que o nosso grande diferencial como jornalista, de fato, é trazer conteúdo de relevância. Quando você faz jornalismo independente, você não tem uma equipe para construir a pauta, para fazer a pesquisa, para fazer cada parte do que é aquele produto final que vai para o ar, diferente do que acontece, por exemplo, numa emissora de TV, onde tem o pauteiro, aí tem o produtor, que vai fazer, né, a conexão com as fontes. Aí depois tem o repórter, que vai fazer a sua apuração, sua checagem, também vai trazer fontes e vai construir aquilo no campo, né? Vai fazer aquela informação. E ainda depois tem o editor-chefe, a editora-chefe, que vai fazer essa conexão, essa junção da informação, que vai levar para o ar ou não, vai ajustar uma coisa ou outra. E aí você viu que foi feito tudo esse trabalho em equipe. Você está fazendo jornalismo na sua casa? Você está fazendo jornalismo na internet? Você não tem essa equipe toda. Então você precisa, para não perder a qualidade, começar a focar em certos assuntos que tem assim profundidade, mas você precisa ter quase que uma pirâmide de conteúdo, com base sempre em pautas que não são quentes, mas são interessantes o suficiente para as pessoas pararem no seu conteúdo, né? E também lá no topo da pirâmide você precisa ter muita pesquisa de conteúdo e de dados mais profundos, que geralmente essas pessoas não vão encontrar em outros lugares na internet, que é o que vai fazer você criar fãs da sua marca. Porque você, como jornalista, aqui na internet, usando essa técnica do jornalismo gen, você tem o objetivo de criar fãs e não só consumidores de informação. Fãs da sua marca vão consumir o seu conteúdo como jornalista, vão distribuir o seu conteúdo, porque eles vão compartilhar e recomendar, e vão comprar os seus produtos, que é a fonte de monetização do seu trabalho aqui na internet. Como jornalista empreendedor de nicho gen, você cria uma estrutura de empreendimento. E sim, a informação é o carro-chefe dos seus produtos, tá? E aí, voltando para essa conversa do deu ruim para o jornalista, porque segundo a pesquisa que eu mostrei para vocês no começo dessa live, as pessoas elas querem informações que confirmem suas crenças e não necessariamente informações que tragam verdades que elas não querem digerir. A gente precisa também entender que se a gente ficar refém de hard news, a gente vai cair no erro de ficar confirmando sim o que a galera quer na internet. Hard news, notícia quente, pauta quente, é importante sim para você aproveitar o hype, a onda e surfar naquilo que todo mundo está falando, desde que você use como gancho para trazer para o seu nicho e que seja de fato algo interessante para o seu nicho. E não só vou postar e falar sobre isso porque tá todo mundo falando sobre isso, tá? Que aí você já cai no senso comum da produção de conteúdo por likes, por engajamento. Agora, se você ficar refém de notícia quente, de duas uma. Você fazendo jornalismo independente, jornalismo sozinho aqui na internet, você vai acabar construindo conteúdo repetitivo e vai cozinhar informação. Não sei se na faculdade de vocês ouviram muito esse termo, mas eu ouvi muito sobre cozinhar informação, que é pegar as pautas dos outros e literalmente mudar uma palavra aqui, outra ali e reproduzir isso. Muitas vezes as pessoas nem colocam a fonte dessa informação e jogam como se fosse uma apuração feita por esse profissional. É um trabalho de redação, mas de cozinhar mesmo, de repaginar ali, colocar mais um ingrediente só e colocar para jogo. Completamente diferente de um trabalho de curadoria de conteúdo, que é super recomendado para você fazer aqui na internet, que é
você pesquisar mesmo dentro do seu nicho conteúdos relevantes e importantes. E é muito relacionado curadoria com jornalismo de dados também, tá? E aí você traz para sua audiência esses conteúdos com a recomendação e, claro, a citação do local que você tirou esse conteúdo e sempre agregando algo a esse conteúdo. Aí é um trabalho de curadoria, de pesquisa mesmo, né? De apuração, pesquisa e olhar para o seu nicho de uma maneira, olha, isso aqui é interessante para o meu público também, vou trazer isso para a conversa, mesmo que seja outro produtor de conteúdo que fez, jornalista ou não, tá? E quando você não fica refém de pauta quente, você tem também mais previsibilidade no seu conteúdo, isso é bom para quem trabalha sozinho. Você consegue programar conteúdo, você não fica ali refém, ansioso, ansiosa, porque é uma dificuldade, né? Ter consistência e trazer conteúdos bons ao mesmo tempo quando a gente faz conteúdo sozinho. Mas quando você consegue entender que pauta fria não é sinônimo de coisa ruim, que pauta fria, bem feita, bem pesquisada, é sinônimo de coisa boa quando a gente faz jornalismo de nicho, e qualquer outro tipo de jornalismo, né? A não ser que você trabalhe na imprensa mesmo, na mídia, que tem que produzir conteúdo diário. Pauta fria também existe, né? É como base, porque nem sempre tem um monte de coisa acontecendo, né? E aí você tendo as pautas frias, você vai encaixando. Só que são pautas frias interessantes para o seu público. Porque se você faz pauta fria só para tapar buraco também, você acaba não crescendo, principalmente aqui nas redes sociais. E aí, como que você une essa questão do sistema de crença, que a pessoa ela quer confirmação. O sistema de crença. Na internet, ela quer ser confirmada o tempo todo com o conteúdo jornalístico. Como você une isso? Se você entender o que o seu público acredita, o que o seu público quer consumir de conteúdo dentro do seu nicho, o que o seu público busca quando ele vem até você, você já está usando o sistema de crenças, que é o que o seu público crê, sem cair nessa armadilha de fazer só coisa que confirme o que as pessoas querem ouvir e compartilhar. Ou seja, né? Por isso que a fake news vai tão longe, como eu já falei. E aí, nesse estudo, também tem vários estudos também que eu posso citar, né? Que falam sobre isso. Tem o documentário da Netflix, muito legal, que fala sobre esse sistema de como as redes sociais usam o sistema de crença das pessoas para entregar mais conteúdo que reforça o sistema de crença das pessoas. Então, tem vários produtos e conteúdos que trazem isso. O documentário da Netflix se chama O Dilema das Redes, não sei se vocês já assistiram. E ele fala sobre isso. E a gente aqui na rede social, o algoritmo funciona assim. A gente não vai conseguir mudar o algoritmo. A gente achando isso certo, a gente achando isso errado. Como que a gente pode entrar e usar esse sistema de maneira positiva, ética, moralmente correta e seguindo os preceitos do jornalismo ao nosso favor? Fazendo tudo isso que eu falei desde o início desse material. E eu já me despeço por aqui agradecendo todo mundo que passou por essa live. E se você quiser comentar sobre isso, tiver alguma dúvida sobre como trazer conteúdos bons para as redes sociais, trabalhar como jornalista de maneira independente, eu tô aqui para apresentar para você o jornalismo empreendedor de nicho G, que é a minha especialidade. Então deixe as dúvidas aí nos comentários para a gente continuar essa conversa de como tá ruim para o jornalista fazer conteúdo, mas ao mesmo tempo tá muito bom, porque se a gente souber usar as técnicas e as estratégias que a própria rede social tenta usar contra a gente enquanto população, para mostrar pra gente só conteúdo muitas vezes vazio, ou que confirma o nosso sistema de crenças, e até distribuindo muito mais as notícias falsas pra gente, nos expondo mais a notícia falsa do que no nosso trabalho sério como jornalista. Então deixa um comentário aí pra gente continuar essa conversa. Um beijo, colega jornalista, e até breve.